Oséias 2, versículo 14. Vamos ler apenas um versículo para a meditação da palavra do Senhor ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vou repetir essa poderosa palavra. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quem pode dizer amém? Deus vai falar ao teu coração nessa noite, amém, irmãos? Amém. Pode se sentar, querido, pode se sentar, querida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tema da mensagem é atravessando o deserto. O tema da mensagem é atravessando o deserto. O deserto está sempre entre o Egito e a terra prometida. Sempre há um deserto entre onde nós estamos e aonde Deus quer nos levar. O deserto é algo tão frequente na Bíblia que você vê o próprio Senhor Jesus Cristo atravessando o deserto. Na sua infância, quando era pequenininho, para ir para o Egito, voltando para Israel. E Jesus também no deserto, 40 dias, sendo tentado, sendo provado e aprovado no deserto, onde o Espírito Santo o levou para aquele lugar. O deserto é um lugar que nós temos experiências maravilhosas, é um lugar de Deus para a vida de todo crente. E o que é interessante é que a maioria de nós tem medo de deserto, porque nós não compreendemos o que literalmente é deserto. Essa série de mensagens que eu vou falar sobre atravessando o deserto, eu vou começar hoje falando sobre para que serve o deserto. Serve para purificação da nossa alma, purificação da nossa vida. Então Jesus, antes de começar o seu ministério, ele já começa também passando pelo deserto. E com certeza você, querido, você, querida, que está aqui presente ou que está acompanhando pela internet, já deve ter enfrentado desertos na sua vida. E desertos, lugar de purificação, mas lugar também de conflitos, de experiências extraordinárias. Nós vivemos momentos incríveis no deserto, conflitos, vitórias gigantescas nós enfrentamos. A travessia do deserto gera esses conflitos. A travessia do deserto mexe com a gente, e a travessia do deserto purifica a nossa vida. Então o deserto, na verdade, não é um lugar onde vai representar literalmente um sofrimento inexplicável para a vida do crente. O deserto, na verdade, é um lugar onde há crescimento espiritual, onde há progresso com relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Desertos, na verdade, são a faculdade que você passa do mundo espiritual, que te prepara para coisas maiores, que te prepara para a terra prometida, para um lugar que mana leite e mel. Quando nós entendemos o que realmente é deserto, nós já não tememos o deserto. Nós já começamos a tentar entender o propósito que há nesse deserto, nesses desertos da vida, nessas travessias que nós enfrentamos, porque nós começamos a perceber algo muito importante. O deserto é o lugar ideal para a gente refazer a nossa vida, é o lugar para quebrar conceitos, quebrar preconceitos, é o lugar onde nós vamos reformular a nossa vida e preparar para aquilo que Deus tem para nós. Veja que quando Deus liberta o povo, travessia deles do mar, eles encaram o deserto. Um deserto de 40 dias. 40 dias apenas para eles sondarem a terra e entrarem na terra prometida. E ali eles se revelam despreparados para aquilo que Deus tinha para eles. Então eles vão ficar agora 40 anos, a cada dia referência de um ano. 40 dias sondando a terra, reprovados. Agora tem que ficar 40 anos sendo provados, sendo purificados, para poder possuir a terra que mana leite e mel, para poder possuir a herança, para poder possuir as promessas de Deus. E deserto então se torna um grande treinamento de Deus na vida do seu povo, um grande treinamento. Porque o que foi constatado no deserto é que o povo foi liberto do Egito, o povo saiu de lá, mas o Egito não saiu deles. O Egito ainda estava dentro deles. E ao contrário do que aconteceu com a mulher de Ló, que perde a salvação, porque Deus tira ela de Sodoma e Gomorra. Só que ela perde a salvação olhando para trás, e ela se torna estátua de sal. Ao contrário do que acontece com ela, Deus não quer perder o seu povo. Então Deus permite que eles fiquem 40 anos, Deus sustenta eles 40 anos, Deus trabalha no caráter deles 40 anos no deserto, para que haja essa capacitação, para que eles também não se percam naquele lugar. Porque Deus está revelando para a gente que o deserto é o lugar que Ele tira de dentro de nós aquilo que é símbolo de Egito, que é mundo.
As coisas do mundo, os pensamentos do mundo, e o mundo aqui não é planeta Terra, o mundo aqui é sistema, é uma forma de pensar, é uma ideologia que contaminou a vida de muitas pessoas. E quando nós somos resgatados do império das trevas, nós somos resgatados desse sistema, desse mundo, dessa ideologia anti-Deus, dessa ideologia anti-Cristo. E quem tem um pensamento anti-Deus não pode herdar a terra prometida. Não pode, tem que ter um espírito diferente para poder herdar o reino. Tem que ter um espírito diferente para poder possuir as promessas e a herança de Deus. E é isso que ele está trabalhando. Obrigado, meu querido. Já viu aquele ditado? Diz assim, ó: a pessoa saiu da favela, mas a favela não saiu dela. Já viu? Aquela pessoa ganhou dinheiro, ficou muito rica, ela saiu daquele estado de pobreza, mas a pobreza não saiu dela. Você já viu aquela ideia assim? Aquela pessoa, ela se casou, mas a solteirice não saiu dela, ela ainda vive como solteira. Já viu aquelas pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai delas? Aquelas pessoas que saem do Egito, mas o Egito não sai delas. Então o deserto é o lugar que Deus vai treinar você e capacitar você para poder purificar. A purificação é retirar de você aquilo que contém, aquilo que é conteúdo, aquilo que está dentro de você, mas que impede de você ter uma mentalidade ideal para que você possa reinar com Cristo. Então o deserto é o lugar de Deus transformar a sua mentalidade, de mudar a sua forma de pensar, a sua cosmovisão, a forma que você vê o mundo, a forma que você interpreta as coisas. Porque nós passamos pelo deserto? Porque é onde Deus começa a trabalhar dentro do nosso coração. É quando Deus começa a trabalhar na nossa mentalidade, na nossa consciência, em específico agora a consciência cristã. Então o deserto ali não seria um lugar de sofrimento, o deserto seria ali um lugar de purificação, onde o Egito seria retirado deles, onde o mundo seria retirado deles. E quando nós passamos pelo deserto da vida, o deserto que o próprio Deus nos coloca, assim como Cristo foi para o deserto, porque o Espírito levou, e nós também somos levados pelo Espírito Santo a esses desertos da vida, para poder purificar a nossa vida, para tirar as impurezas que nós carregamos desde do período em que nós vivemos no mundo, no período em que nós vivemos das trevas, ou aquilo que nós recebemos em nosso coração, em nossa mente, que nos faz nos afastar de Deus. Não basta ser casado se você ainda continua na solteirice. Não basta você ter saído, ganhado muito dinheiro, mas a pobreza ainda fica dentro de você. Não basta sair da favela e a favela está dentro de você. O que Deus espera no deserto é transformar, purificar você de uma forma interior, para que do lado de dentro, não só do lado de fora, você esteja preparado. Eu sei como nós somos muito imediatistas e materialistas, e a gente quer as coisas. Só que Deus não quer coisas simplesmente para nós. Deus quer conteúdo, Deus quer essência, Deus quer muito mais do que aparência. Então Deus começa agora a trabalhar no deserto, na vida do seu povo. E é interessante que a terra do deserto é uma terra árida, o que você planta não cresce. Então o que é terra para Deus no deserto? É o coração do crente, é o coração do homem, da mulher de Deus. Ali Deus vai mirar todas as suas sementes, vai destinar todas as suas sementes, vai lançar todas as suas sementes no coração do homem, da mulher, do jovem, onde ele vai semear as sementes do reino. Então a terra árida que não pode dar fruto, ela não pode ser comparada com o seu coração, porque aquela terra não é boa, mas o seu coração tem que ser uma terra boa para as sementes que Deus está lançando em tempos de deserto. Em tempos de deserto o solo é arado, em tempos de deserto o seu coração é quebrantado, a sua terra é amolecida, fica mais fácil para a semente germinar, crescer e frutificar. É em tempos de deserto. Então Deus diz que levou o povo para o deserto para falar ao seu coração. Eu levei você, atraí você para o deserto, e o levei para falar ao teu coração. E a pergunta que eu faço é: por que não ficar no Egito? E foi esse pensamento que eles tiveram. Eles disseram assim: olha, melhor fora para nós se nós tivéssemos morrido no Egito, ou se nós continuássemos como escravos no Egito, do que estar aqui nesse deserto. Então a mentalidade de escravidão ainda estava dentro deles. Eles estavam sendo chamados para reinar, mas com a mentalidade de escravo ia funcionar? Claro que não ia dar certo. Eles precisavam entender que para que eles pudessem possuir a terra, representar a Deus nesse planeta, reinando a partir da terra prometida, a mentalidade deles precisava mudar, o coração deles precisava mudar, o espírito deles precisava mudar. Acontece que quando a gente, e nós somos assim, difíceis diante de Deus muitas vezes,
E a gente resiste ao que Deus quer fazer. E a gente resiste à palavra que Deus está liberando. E a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que Deus está falando. E então Deus leva a gente para o deserto, porque Ele sabe que lá a terra vai ficar macia. Lá a terra vai ficar arada, preparada para receber essa semente. O povo está lá o tempo todo, Senhor, mas olha só, era melhor que a gente voltasse para o Egito. A mulher de Ló, eles queriam virar a estátua de sal, eles queriam voltar para lá, mas Deus não aceitou, e Deus disse, não, vou trabalhar com vocês. Minha pergunta é, por que não ficar no Egito? Já que Deus estava matando o faraó, já que Deus estava matando os primogênitos, já que Deus estava destruindo todos os deuses do Egito, já que não ia ficar nenhum em pé, todos eles foram derrotados através das 10 pragas. Deus atravessa o povo com um grande poder, debaixo do seu braço forte. Então por que ao invés de tentar atravessar deserto, conquistar uma terra nova, por que já que nós estamos vencendo aqui no Egito, por que não ficar aqui no Egito? Vamos derrubar Faraó, destronar ele, vamos deixar os egípcios aí como nossos escravos. Por que não? Por que não? Porque Deus não quer você associado com o mundo. Ele está dizendo, sai dela, povo meu, sai dessa terra. Não adianta você querer estar lá e cá, não adianta você achar que você pode estar no Egito e ao mesmo tempo ter uma salvação. A salvação está completamente ligada a você sair do Egito, você se desvincular do Egito. E quando a gente vê essa distorção da palavra de Deus hoje, onde as pessoas estão tentando continuar no mundo, mas salvos, da mesma forma, com o mesmo estilo, com a mesma mentalidade, entenda, se eles permanecem no Egito, eles se tornariam escravos de novo, porque a mentalidade deles ainda era de escravo. Mais cedo ou mais tarde os egípcios davam a volta neles, mais cedo ou mais tarde os egípcios tomavam conta. Ou vocês se esqueceram que com José eles estiveram no topo? Eles já experimentaram isso antes, eles já estiveram lá em cima, e eles permitiram que ficassem lá embaixo, porque a mentalidade estava errada. É no deserto que Deus trata o coração do povo, no deserto que o coração do povo se torna terra, onde Deus vai trabalhar. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Portanto, reconhece o Senhor teu Deus no teu coração, que Ele te educava enquanto você estava no deserto. Ele estava educando você enquanto você estava no deserto. Ele estava trabalhando da sua mentalidade, Ele estava mudando a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar, para que você pudesse ser capacitado para entrar nessa terra prometida. Senão você não poderia entrar ali. Não basta sair do Egito, não basta sair do mundo, não basta você dizer que é crente, não basta dizer que você é batizado, porque eles também atravessaram o mar e foram batizados, conforme o apóstolo Paulo diz. Precisava de muito mais, precisava desenvolver aquela salvação. Aquela salvação só poderia ser desenvolvida através de uma purificação, onde o coração deles seria exposto diante de Deus, onde a motivação deles seria revelada, onde a mentalidade deles seria exposta para todas as pessoas que pudessem ver. Dessa maneira eles seriam de uma vez por todas purificados da idolatria que havia no egípcio. Quem não conhece as histórias dos deuses do Egito, as histórias lá de deuses, falsos deuses, que eles serviram junto com os próprios egípcios. Então eles precisavam passar por uma purificação contra a idolatria, e entender que havia apenas um Deus. E uma outra purificação que eles precisavam enfrentar no deserto era da murmuração, porque eles murmuraram 10 vezes, e 10 vezes eles tentaram a Deus, até o ponto de Deus se irar com eles. 10 vezes eles murmuraram e reclamaram. E uma outra coisa era a incredulidade. Como eles foram incrédulos, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo as 10 pragas, quando eles chegaram no deserto, a mentalidade deles ainda não estava preparada para acreditar em tudo que Deus queria fazer. Deus ataca então 3 problemas principais: a incredulidade, a murmuração e a idolatria. Vou repetir: a incredulidade, a murmuração e a idolatria são 3 focos de Deus para purificar a vida dessas pessoas. Os desertos que nós passamos, que nós enfrentamos, vem com essa intenção de purificar a gente. Vem para purificar os nossos olhos, vem para purificar os nossos ouvidos, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Eu me lembro quando eu me converti, uma das coisas que eu tinha dificuldade de abrir mão no mundo era de ouvir música do mundo. Essa música secular que você conhece.
Eu tinha muita dificuldade, geralmente as músicas que eu ouvia não trazia nada de bom, não era nada legal, não edificava de forma alguma. E então eu falava para Deus, falei, Senhor, eu tenho uma dificuldade muito grande de abandonar essas músicas, porque eu já tive CDs, eu já tive meus colegas, amigos, que estavam cantando todo o tempo essas canções, e aquilo entrava no coração. Mas aí eu percebi que o Espírito Santo estava batendo a porta e dizendo assim, ei, eu quero mais de ti, eu quero mais de você, eu quero mais da sua vida, eu quero purificar você por completo. Está na hora de você abrir mão. Então o Espírito Santo me convenceu e me fez perceber de que aquelas músicas apenas alimentavam as minhas feridas, as feridas que eu havia adquirido no Egito, as feridas que eu havia adquirido no mundo, enquanto estava lá. Então eu sabia que aquelas músicas serviam apenas para alimentar isso, minhas feridas, minhas dores, meus traumas, nada mais, elas não curavam, muito pelo contrário, elas massageavam apenas isso. Então eu comecei a entrar então num processo onde Deus começou a me purificar, e esse processo foi um processo de deserto, onde algumas coisas na minha vida não estavam acontecendo da forma que eu gostaria, da forma que eu imaginava, da forma que eu planejei. Eu olhava para o lado, não via socorro, só via terra árida, não havia água. A única coisa que havia era eu e Deus tratando o meu coração, e Ele foi amolecendo o meu coração, Ele foi quebrantando o meu coração, e Ele foi mostrando para mim qual era o melhor caminho. E Ele estava dizendo, se você deseja reinar, se você deseja receber as heranças que eu tenho para você. E quando Ele fala isso, irmãos, nós temos uma grande dificuldade, assim como o povo do Egito. A gente pensa que evangelho é só salvação, a gente não pensa que evangelho é terra prometida, a gente não pensa que evangelho é conquista de uma nova Jerusalém, a gente não pensa que evangelho também é entrar no reino. Então quando a gente perde perspectiva de futuro, quando a gente perde perspectiva de premiação, quando a gente perde perspectiva de herança, e é por isso que fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de um reino. É por isso que ele diz assim, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo como herança para vocês. Então quando o povo vive no deserto, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de eternidade, sem perspectiva de novo céu, de nova terra, quando a gente pensa que a única coisa que Deus queria fazer com a gente é de livrar a gente do Egito, então a gente vive no deserto, sabe como? Murmurando, adorando outros deuses que surgem no caminho. A gente vive no deserto debaixo de incredulidade, apenas vivendo do sustento que Deus tem dado para a gente. E aí que tá, porque a gente começa a ter dificuldade, e no deserto a gente precisa entender que Deus só dá o pão nosso de cada dia, o maná. O maná não serve para amanhã, a não ser no sábado. Nos outros dias não vale juntar maná, cria bicho. Então você começa a ter que viver da dependência de Deus. E aí a gente sai de uma mentalidade de escravidão, onde a gente vivia pela dependência de Faraó, pela dependência de Egito. E na dependência de Faraó e de Egito, o sistema é diferente. O sistema não envolve só a música que eu tentei me libertar. O sistema envolve também a transgressão, onde você quer tomar o que não é seu, onde você quer tomar de alguém algo que não lhe pertence, onde você quer roubar, onde quem é inteligente é quem leva vantagem, e quem é fracassado é honesto. Nesse sistema do mundo é assim, no sistema do Egito é assim. O mais esperto é o melhor, é o mais inteligente. Mas é assim no sistema de Deus? Não é assim no sistema de Deus. Então você começa a perceber que nesse sistema você começa a ser purificado também de roubar e ser roubado, de transgredir, de ter que se dar bem em cima da desgraça de outras pessoas. E você começa a perceber que Deus está purificando você disso, para dizer assim, você não precisa pegar nada de ninguém, porque eu já preparei para você uma herança, e essa herança é eterna, ninguém vai roubar essa coroa de você. Você não precisa pegar nada de ninguém, porque o que eu tenho para você já está guardado, já está protegido. Vinde para o meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, estava preparado para você. Antes de você existir aqui nessa terra, já estava tudo preparado. Então você não precisa de maneira nenhuma invejar nada de ninguém. E então você começa a ver que Deus começa a preparar você para herdar um reino, para coisas futuras.
A sua vida não é só vir ao domingo à igreja. A sua vida não é chegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, terça, e a mesma rotina e monotonia, aquela vida sem graça, vazia. Não, você começa a experimentar algo importante, que o reino de Deus é tão vasto, é tão grande, que a salvação é o começo de uma história nova sua com Deus, que vem muitas experiências por aí, que vale a pena viver cada minuto, que vale a pena respirar cada segundo, que a vida vale a pena para quem tem perspectiva eterna, que a vida vale a pena para quem tem o anseio das coisas de Deus, as coisas futuras que Deus tem para derramar. Então a vida para você agora já não é mais uma vida depressiva, uma vida que você tem que se levantar pela manhã, já pensando, lá vem mais 24 horas por dia, e eu tenho que passar esse dia todo com minha vida sem graça. Não, a sua perspectiva muda, porque a sua visão abre. Porque no deserto Deus purifica você, e porque você é purificado, você pode ver a Deus. Porque sem santidade você não verá o Senhor. Sem purificação você não pode ver a Deus. É por isso que ele diz: sede santos, porque o Senhor seu santo. Santo é puro, santo é limpo. E aí no deserto você vai vendo que todas as amarguras que a gente carrega com a gente, que a gente pegou elas lá naquele Egito, também precisa ser purificada. E aí com a amargura sai a murmuração, porque com a amargura sai essa reclamação do dia a dia. Você já percebeu que a gente passa mais tempo reclamando do que agradecendo? A gente passa mais tempo murmurando do que acreditando, do que declarando aquilo que Deus escreveu na sua palavra. E essa é uma geração que Deus espera encontrar homens e mulheres, jovens e crianças que acreditem na sua palavra de todo o seu coração. Porque quando a gente não tem a expectativa de um futuro, de uma eternidade, a nossa fé e a nossa esperança se apaga. E aí entra o que? Entra a incredulidade. Será que nós vamos morrer nesse deserto? Será que nós vamos morrer nesse deserto? E o que aconteceu? Morreram no deserto. Porque a fé deles estava o quê? Em morrer no deserto. O desejo deles, na verdade, era voltar, perder a salvação, voltar para o Egito. Deus não deixou, mas acabaram morrendo no deserto. E é isso que ele está dizendo para você. Ei, eu te levei no deserto para falar ao teu coração. Eu te atraí para o deserto para falar ao teu coração. Então essa travessia que você está fazendo de um deserto na sua vida, é um tempo que Deus está quebrantando o seu coração, quebrantando a sua alma, para poder falar com você algo que Ele quer purificar, algo que Ele quer retirar da sua vida, algo que Ele quer afastar de você. E se Ele está querendo afastar da sua vida a prostituição, deixa Ele fazer. Se Ele está querendo afastar da sua vida a mentira, deixa o Senhor trabalhar para tirar a mentira. Entenda, essas coisas vêm do Egito. Se você quer dar a terra prometida, se você quer viver o reino de Deus, você precisa abrir mão das coisas que você conquistou no Egito. O seu estilo de vida do Egito não combina, senão Deus não tirava você de lá, senão Deus deixava você lá. Ele tirou você de lá porque Ele não quer essas coisas na sua vida. Quantos desertos você vai ter que passar para poder aprender? Por quantos desertos você vai ter que atravessar para você começar a se quebrantar e deixar Deus agir na sua vida? Esse é um tempo, esse deserto é um tempo de Deus refazer a sua história. É um tempo de Deus refazer conceitos. É um tempo de Deus retirar preconceitos. É um tempo de Ele derramar sobre a sua vida o seu espírito de uma forma que você nunca viu. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a sua família, Ele sabe o que é melhor para a sua casa. E tudo o que Ele quer é que você atravesse por esse deserto, aproveitando a oportunidade e sendo purificado no seu coração, na sua alma, no seu entendimento de uma vez por todas, para que você alcance o direito de reinar com Ele, para que você possa entrar como Josué e Caleb nesse reino que Ele tem preparado para você. Então toda a idolatria, toda a história de idolatria que vem dos seus antepassados, porque essa é a palavra de Josué para eles: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir os deuses dos seus antepassados, o problema é de vocês, porque os deuses dos seus antepassados não podem mais acompanhar você. Se você quer entrar na terra prometida, os deuses dos seus antepassados não podem mais acompanhar a sua vida. Aquele estilo de vida de murmuração, de reclamação, de achar que você está sempre sendo injustiçado e que alguém tem que fazer alguma coisa para você, tem que sair. Esse vitimismo tem que ir embora. Essa incredulidade de achar que Deus não pode sustentar você no deserto, que Ele não pode alimentar você no deserto, que Ele não pode derramar sobre a sua vida no deserto, que não pode tirar água da rocha, que não pode mandar carne para você
essa incredulidade tem que sair da sua vida. No deserto você vai ter as melhores e maiores experiências com Deus. Então no deserto não é tempo de você reclamar, não é tempo de você murmurar pelo que você está passando. É tempo de você entender o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo retirar da sua vida, e as coisas novas que Ele está trazendo para você. Porque se Ele quer falar ao seu coração, é porque Ele tem coisas novas para acrescentar na sua vida. Porque o nosso Deus é aquele que acrescenta, e Ele está querendo acrescentar coisas novas na sua vida. Amizades novas, amigos novos, irmãos novos. Deus tem coisas novas e boas para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus tem coisas novas e boas para você. Então no deserto você é purificado ao apego do Egito, de querer viver do mesmo jeito, da mesma forma, sendo que Deus está trazendo novidade para você. Deus está trazendo novidade para você. E se você não estiver preparado para essas novidades, como você vai conseguir viver o reino de Deus aqui nessa terra? Não adianta você querer estar casado e viver como solteiro. Não adianta você querer ganhar dinheiro e ainda ter mentalidade de pobre. Não adianta você querer sair da favela, mas se a favela não saiu dentro de você. Não adianta você querer ser homem e mulher de Deus, se o mundo está dentro de você. Você precisa ser purificado, você precisa viver essa purificação no seu coração, na sua alma. A sua vida precisa ser purificada, a sua consciência precisa ser santificada. Pensamentos que estão atormentando você, pensamentos de morte, depressão, pensamentos terríveis que têm sondado a sua mente, esses pensamentos é a prova de que o Egito ainda está perseguindo você, é a prova de que Faraó está com seus carros e seus cavalos atrás de você. Mas eu declaro nesta noite que o mar vai se abrir diante de você e eles serão engolidos em nome de Jesus. Eu declaro que você vai chegar do outro lado e ainda vai cantar um hino de vitória, aleluia. Eu declaro que essa libertação que você deseja está chegando na tua vida em nome de Jesus. Que tempos em que você vivia escravidão, em que as coisas estavam travadas, paralisadas, em que você até trabalhava bastante, juntava bastante, mas vinha Faraó e tomava tudo. Eu declaro que esse tempo já está passando em nome de Jesus. Deus tem uma grande festa no Sinai para todos nós, e nós sabemos que o nosso Sinai é o Pentecostes. Nós sabemos que o nosso Sinai é o Pentecostes, onde o Espírito Santo vem sobre todos, e todos começam a profetizar, aleluia, e a declarar e a glorificar o nome do Senhor, aleluia. Essa festa de Deus, a festa do Pentecostes está por vir na nossa vida, está por vir na sua vida. Quem está recebendo isso aqui nessa noite, é profético mesmo, irmão, é profético mesmo. Entenda uma coisa, o deserto, a terra não é o lugar que Deus vai semear. Deserto, a terra que Deus vai semear é o seu coração, e Ele está semeando coisas novas nesta noite. Será que tem um povo que tem fé aqui nesta noite para receber a semente do Espírito Santo que está sendo derramado? Eu sei que médicos, eu sei que homens já decretaram morte, eu sei que já decretaram falência, eu sei que já decretaram fim, mas eu estou como profeta de Deus aqui nesta noite para declarar: tem coisas novas de Deus vindo aí, tem coisas novas de Deus. Não é o Egito que vai determinar o teu futuro, quem vai determinar o teu futuro é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem um reino vindo aí, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nós aprendemos que nós temos que sair de lá, nos purificar e se preparar para entrar. Não adianta só sair e estar com um pelar e um pecar. Nós precisamos entender que nós precisamos estar aqui no Egito, ou melhor, aqui no deserto, preparados para ser purificados do Egito, porque vai entrar um reino, e esse reino Jesus Cristo está dentro de vós. Aí o Egito sai e entra o reino. Aí o Egito sai e entra o reino. O reino de Deus está dentro de vós. O Egito sai e entra o reino. Cadê aquela pessoa amada? Cadê aquela pessoa querida? Diga assim: o Egito está saindo e está chegando o reino. Fala para ela: o Egito está saindo e está chegando o reino. O reino de Deus está dentro de vós, e esse reino flui. Esse reino flui através de nós. Como Deus manifesta o seu reino através dos servos, de homens e mulheres que foram purificados, que foram santificados. Josué e Caleb é um exemplo disso. Josué e Caleb é um exemplo de pessoas que saíram já com a mentalidade correta, que permaneceram 40 anos ali porque o povo não estava preparado, mas eles estavam.
E de novo o povo não estava preparado. Então Deus manda de 22 anos abaixo. E aí a gente começa a perceber que o que atrapalha a purificação, o que atrapalha a purificação não é a velhice. O que atrapalha a purificação é uma mente velha. Porque a velhice dá para você cabelos brancos, mas a mente velha, ela dá para você uma mente cauterizada. Então o que atrapalhou eles de entrarem era a mentalidade. Não era o aspecto físico, não era o aspecto financeiro, era o aspecto mental, a consciência deles. A consciência deles não estava preparada para aquilo. E Josué e Caleb mostram que tinha um espírito diferente, uma consciência diferente, preparada para habitar aquela terra. Então você já começa a perceber que o que atrapalha você, de você finalmente pisar os seus pés na terra que mana leite e mel, e a viver esse reino que está dentro de você, para começar a fluir de uma vez por todas, é a mentalidade. E Deus olha para o líder deles, Moisés, e fala assim: Moisés, fica também, sua mentalidade não está certa para isso. E ele levanta Josué, e ele tem o seu lado direito, Caleb, e Josué com um espírito diferente, com um espírito guerreiro, preparado para pisar naquela terra, possuir aquela terra. E pisar na terra prometida é complicado, porque tem gigantes lá dentro, e não são qualquer gigantes, são 7 nações de gigantes. Uma nação de gigantes já seria difícil, imagine 7 nações de gigantes. Uma mente envelhecida jamais consegue admitir a possibilidade de derrotar gigantes. E o que Deus faz com homens e mulheres que Ele prepara no deserto? Ele treina elas. Para quê? Para se tornarem matadores de gigantes. Pessoas que têm a mentalidade envelhecida, elas sempre são mais fracas que os gigantes. Quando você as encontra, você conversa com elas, elas estão sempre murmurando, elas estão sempre reclamando, elas estão sempre voltando ao seu passado de idolatria, onde elas estão lamentando as impossibilidades, onde elas estão arrumando argumentos lógicos para permanecerem no deserto e não entrar na terra prometida. E eu entendo, porque deserto é um lugar que dá uma ideia até de facilidade, porque eles não trabalhavam, eles não plantavam, eles não compravam roupas, eles não tinham que fazer nada. Sabe o que Deus fazia? Dava tudo na boca. E dá medo entrar na terra prometida, porque ia acabar o maná, ia acabar as cordonizes, a água ia parar de sair da rocha. A terra que mana leite e mel, realmente mana leite e mel, que você plantar vai dar, então tem que plantar, tem que trabalhar. Então agora eles iam parar de trabalhar. E como é bom viver de assistencialismo, como é bom ter alguém que dá tudo pra gente, na boquinha, sem precisar a gente plantar, sem precisar a gente lavrar a terra, sem precisar a gente colher. Só que na terra prometida, o que eles precisavam ser treinados era, em primeiro lugar, vocês têm que ser matadores de gigantes. Então vocês têm que parar de dizer assim: ai pastor, o meu problema, a minha doença, meu Deus, e aumentar o gigante cada vez mais. Não, vocês têm que ser matadores de gigantes. A mentalidade de vocês tem que estar treinada para isso. Josué e Caleb chegam lá e dizem assim: ei, nós vamos fazer deles como trigo, nós vamos esmagá-los, porque o Senhor disse isso. Porque o Senhor disse isso. Então quando eles pisam na terra prometida, sabe o que os gigantes fazem? Muitos deles fogem, vão para a região da Filístia lá, e depois tem um tal de gigante filisteu chamado Golias, que vai ser aquele que vai tentar, através de um duelo, voltar e reconquistar a terra que Josué e Caleb tirou deles. E Golias está sentado ali muitos anos depois, 200 anos depois, dizendo assim: tem um homem aí para me enfrentar? Porque eu sei que Josué e Caleb morreram. Tem um homem aí para me enfrentar? Então vem Davi e disse assim: em nome do Senhor dos Exércitos, como Josué e Caleb disseram, eu digo, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou derrotar você. Mas aí vem a mentalidade novamente do Egito, que acompanhou eles, e Saul é a representação disso. Porque ele está dizendo assim: ei, mas você é tão pequenininho, você não é treinado, ele é treinado, você não é preparado e ele é preparado. E Davi diz assim: ei, no meu deserto eu matei urso e leão. Enquanto você estava no palácio, eu estava matando urso e leão.
Sabe por quê? Homem e mulher de Deus são guerreiros que matam ursos e leões. São homens e mulheres de Deus que estão preparados para matar gigantes. Sabe por que você enfrenta tanta luta? Diga assim, era o meu treinamento. Fala comigo aí, fala, era o meu treinamento. Para quê, meu irmão? Para possuir a herança, para possuir o reino. Guerreiros, somos mais que vencedores, mas é o que vencer é que eu darei. Não mais que vencedor, é o que vencer eu darei, que você sente comigo no meu trono. É o que vencer que eu darei da árvore da vida. É o que vencer que eu darei uma pedrinha branca com um novo nome. É o que vencer que eu darei com que se escreva o nome dele na coluna do santuário do meu Deus. É o que vencer. E o que vencer é aquele que permanece até o fim. É aquele que permanece até o fim. O mais que vencedor é tempo de deserto, gente. É você vencer sem lutar. É você receber manazinho na boquinha. Mas que vencedor é você receber as cordonizes até sair dos narizes. É você tocar na rocha e sair água. Mas que vencedor é quando tiver frio, ver uma coluna de fogo que serve como aquecedor. E quando tiver com calor, ver uma nuvem que vai servir como ar-condicionado. Ser mais que vencedor é só você apertar um botãozinho invisível e falar assim: Deus, então, aqueceu, então, esfriou. Comida, é pão, é carne, é proteção. Ser mais que vencedor é você estar com seu sapato desgastado e falar Deus, e voltou, ficou novinho. Como é bom, como é viciante isso. Mas ser vencedor é entrar na terra e enfrentar gigante. Ser vencedor é conquistar o território. Ser vencedor é lavrar a terra, tornar aquela terra que estava amaldiçoada numa terra abençoada, onde eles pisassem a planta dos pés dele seria bendito. Então eles precisavam, seria bendito porque estava amaldiçoado. Quem está entendendo isso aqui? Seria bendito porque estava amaldiçoado. Por quem? Pelos cananitas. Então Deus queria abençoar aquela terra através da vida deles, mas eles não podiam se esquecer do treinamento que eles tiveram no deserto. O treinamento de matar gigantes, o treinamento de saber semear na terra e fazer ela frutificar, o treinamento de enfrentar os inimigos que estavam ali dentro, expulsá-los e derrotar. Então o deserto não pode ser um momento de conformismo ou de comodismo da sua parte. O deserto é só um treinamento para você entrar lá na terra que Deus te deu, a terra que Deus plantou você para você frutificar ali. E a terra que Deus plantou você é a sua casa, por exemplo, onde você entra e pisa ali, você sabe que tem muita coisa do Egito lá dentro, tem muita coisa dos cananitas lá dentro, e você precisa entrar ali e começar a como Josué e Caleb, ou a como Davi 200 anos depois, olhar para aquele gigante e falar assim: em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo você vai cair por terra, hoje mesmo eu terei a tua cabeça nas minhas mãos. E Davi, com a própria espada de Golias, arranca a cabeça dele. Passa-se o tempo, Davi pega essa espada, coloca lá dentro de uma cidade que é de adoração ao Senhor. E quando ele deixa essa espada na cidade, ele fala assim: a cabeça eu vou mandar para Jerusalém. A cabeça eu quero em Jerusalém. A cabeça de Golias é enviada para Jerusalém. A espada é enviada para Siquém. E a espada está em Siquém, a cabeça em Jerusalém. A cabeça de Golias seca, se torna um crânio, uma caveira. Tanto que a caveira é símbolo de Golias, símbolo da morte. Jerusalém tem um monte chamado Monte Moriá. Você já ouviu falar dele? Monte de Sião, o mesmo monte do templo. Ele é comprido, gente. Ele chega a sair da cidade. E lá no fim dele, lá no fim, é onde se guardava a cabeça de Golias. Eles dão um nome para aquele lugar: Golias de Gate, ou abreviação, Gólgota. Golias, Gate, Gota. Então a cabeça dele é colocada ali como um prêmio de que o povo de Deus vence a morte. Ah não, irmãos, o povo de Deus vence a morte. Quem crê em mim, ainda que morra, vive. Aleluia, o povo de Deus vence a morte. É o único povo que vence a morte, é o povo de Deus. A gente só morre uma vez. O povo que não é povo de Deus vai morrer 2 vezes. A primeira morte é a morte eterna. Bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá autoridade sobre eles. E a primeira morte acontece com Davi derrotando Golias, mas a segunda morte acontece com Golias, a caveira, engolindo Jesus. Porque Jesus, além de ser sacrificado lá, Jesus é enterrado lá. E a morte achou assim: finalmente vencemos, finalmente superamos.
Só que o que ela se esqueceu é que a cruz, quando foi cravada, segundo o Salmo 68, a cruz, quando foi cravada no crânio, o crânio foi rachado. O que ela não sabia é que quando foi rachado, ressuscitou as primícias junto com Jesus. 500 irmãos que andaram com ele ali, a testemunho vivo para todo mundo. Quando foi rachado, a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, tomando as chaves do inferno e do diabo ele aprisionou. Querido, olha só o que está dizendo. Novamente Golias cai, novamente essa mentalidade do mundo é derrotada. Novamente essa mentalidade egípcia, essa mentalidade cananita é derrotada pelo povo de Deus, e Jesus ressuscita juntamente com suas primícias, com seus 500, ele vence a caveira, o símbolo da morte, o símbolo de Golias, o símbolo do mundo que quer matar o povo de Deus. E essa morte é derrotada mais uma vez, e dessa vez foi derrotada pelo próprio Cristo, que venceu a morte. E diz o texto que será ainda o último inimigo a ser aniquilado, porque ainda vai ter o terceiro round. Nós já vencemos 2, falta o terceiro. O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 15 de Coríntios, vai dizer assim: a morte será o último inimigo a ser aniquilado. O último, não é Satanás, não o anticristo, o último inimigo é a morte. Os egípcios mataram os inocentes, as crianças nasciam, eles matavam. Essa mentalidade de Egito, essa mentalidade de morte, também persegue quando Jesus nasce. Eles querem matar os inocentes também. Eles estão tentando matar o povo de Deus de todo custo, porque eles sabem que não podem derrotar o povo de Deus, então eles querem matar o povo de Deus. Então é uma guerra, é uma perseguição, é uma luta o tempo todo. Nós lutamos contra a morte o tempo todo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: fiquem tranquilos, porque no último dia Jesus vai derrotar a morte. E aí vai ser cantado um hino, e esse hino quem vai cantar é o povo de Deus. E sabe como é o hino? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo, aleluia. Ela vai ser tragada, vai ser derrotada mais uma vez. Então nós que temos a mentalidade agora de quem foi tirado da morte e foi trazido para o reino de vida, para o reino de luz, o reino do Filho amado. Agora que nós somos chamados para anunciar as grandezas, ou seja, a igreja é a nação santa, é a nação que foi chamada por Deus para representá-lo nesse planeta, para anunciar as grandezas. Que me desculpe os judeus, que me desculpe os muçulmanos, que me desculpe os espíritas, que me desculpe os batuqueiros. Quem foi chamado para anunciar as grandezas de Deus foi a igreja do Cordeiro Jesus Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as suas grandezas, daquele que vos chamou das trevas para o seu reino de maravilhosa luz. Então a igreja agora se posiciona como povo que é corpo do cabeça, que é Cristo, porque o cabeça da morte, Golias, já foi derrotado, mas o cabeça da igreja, que é Cristo, vive e reina hoje e eternamente. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que está pendurado no madeiro, nós servimos um Deus que está à destra do Deus vivo, reinando e intercedendo por nós. Jesus Cristo vive e nós vivemos com Ele, aleluia, nós vivemos com Ele, nós somos o seu corpo aqui na terra, para reinar, para conquistar territórios, para avançar contra os limites que Satanás tem posto para a igreja, para paralisar a igreja, para dizer: ó igreja, você fica aí, tá? No seu templo, você fica aí nos seus cultinhos, não sai daí, não sai daí não, fica aí. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que se levanta, ou a igreja que foi preparada no deserto, foi treinada no deserto para poder avançar contra as trevas. Não tem essa de ficar aí, meu irmão, nós temos que avançar. Nós não podemos achar que porque fomos salvos do Egito, vamos viver o resto da vida aqui no deserto. Você não foi chamado para morrer no deserto. Você foi chamado para possuir um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu fico tão triste quando eu vejo crente brigando por política. Ele serve um reino que é maior do que qualquer partido, que é maior do que qualquer ideologia, que diz a Bíblia que um dia vai dominar o planeta, porque Apocalipse diz isso. Oh, glória nas alturas, porque agora os reinos desse mundo
passaram a ser do nosso Cristo, aleluia, e Ele os regerá com barra de ferro, Ele vai governar elas. Quem é o governador desse planeta? É Jesus, irmão. O melhor governador desse planeta é Jesus, e Ele governa junto com os seus santos, Ele governa junto com os seus, que é a sua igreja, uma igreja que insiste em morrer no deserto, uma igreja que insiste em não deixar Ele falar o seu coração, uma igreja que é cheia de conceitos e preconceitos, que até diz assim, ó, ei, não deixa o mundo entrar, ei, o mundo está entrando na igreja. Ela até fala bonito, mas vive muito feio, não vive da forma que é o reino, não. Ela fala bonito para disfarçar o seu coração duro, mas só que o que Deus está dizendo é que eu quero falar com vocês. Está na hora de vocês se posicionarem nesse planeta. Eu quero sarar essa terra, mas eu preciso de um povo que chame pelo meu nome. Eu preciso de um povo que se humilhe. Eu preciso de um povo que ore, para que eu ouça do céu, para que eu venha e sare a sua terra, para que eu perdoe seus pecados. Eu preciso de um povo. A igreja não se levanta, porque a igreja reclama, porque a igreja murmura, porque a igreja ainda vive seus velhos pensamentos egípcios. Ela está preocupada com outras coisas. Ela acha que pecado é outras coisas. Ela não sabe que pecado é não fazer a vontade de Deus. Ela não sabe que pecado é não fazer a vontade de Deus. Ela não sabe que tudo que o inimigo quer é conduzir ela para fora da vontade de Deus, através de ideologias, de sofismas, de palavras, de pensamentos errados. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós temos que trazer todo pensamento cativo a Cristo, em obediência à palavra de Cristo, para que seja punida toda desobediência à vontade de Deus. E quando ele fala isso, ele fala com tamanha autoridade, para dizer assim, o seu pensamento precisa estar cativo, escravo, sujeito, preso, ligado em Cristo, senão você não consegue fazer, senão você não consegue fazer a vontade de Deus, senão você vai estar vivendo sofismas, silogismos, ideologias que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é muito claro. Eu sei que os meus colegas pastores têm medo de pregar como eu estou pregando, eu sei, eles não falam totalmente a verdade para o povo, mas o reino de Deus é muito claro. É sair do Egito para conquistar a terra. Sair do Egito para conquistar a terra. Tem no meio do deserto? Tem, para purificar você, para lavar você. Mas é o seguinte, vim domingo na igreja, meu irmão, vim domingo na igreja, se você acha que isso é ser igreja, você está muito enganado, irmão. Você está muito enganado. Igreja é o que você é todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. Onde você pisar a planta do seu pé, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nos seus parentes, aonde você é igreja em qualquer lugar. Você não é igreja só aqui dentro, não. Oi, eu sou crente, eu vou domingo na igreja, eu vou assistir um culto lá de 2 horas e vou embora para poder viver minha vida. Não, isso não é ser igreja. Isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente comece a avançar em territórios inimigos e comece a empurrar a porta do inferno para trás e começar a conquistar territórios na rua da nossa casa, territórios no trabalho onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente mora. E aí de repente a gente se vê completamente envolvidos em entretenimento, o tempo todo curtindo a vida, o tempo todo, e não tem problema de você se distrair de vez em quando e curtir um pouquinho de vez em quando, mas não dá para você fazer isso o tempo todo a gente vivendo como o mundo vive, e não como Deus quer que a gente vive. Então o povo começa a falar assim, não, é o seguinte, esse Josué e Caleb aí, ó, tem uma visão diferente, vamos ficar aqui no deserto e vamos morrer aqui mesmo, deixa a garotada aí junto, Eu declaro aqui nesta noite que aqui não há pessoas envelhecidas ao ponto que não aceitem ser trabalhadas por Deus e não aceitem ser conquistados ou conquistar a terra prometida. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de crente, não importa, pouco me importa, mas eu quero dizer para você que não vai ser só a garotada que vai entrar na terra prometida. Eu quero declarar que você e a sua casa também vai possuir a terra prometida. Você também vai reinar com Cristo, você também vai ver os grandes feitos de Deus, você também vai derrotar gigantes. Não podemos ser uma igreja envelhecida para dizer, ei, deixa a moçada de 22 anos abaixo entrar aí, porque a gente não vai. Porque você sabe, né? A coluna está doendo. Você sabe, né? A coisa está feia, o joelho já não dobra mais como dobrava antes. E começa essas desculpas.
e acaba não entrando. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, sobe aqui no monte, deixa eu mostrar para você como será. E Moisés veio aqui, Deus disse: você não vai entrar, Moisés. Você não quer entrar de verdade. Você nunca quis. Você está apegado ainda, Moisés, ao seu povo que mora lá em Midian. Sua mulher e seus filhos ainda estão lá, né? Seu sogro Jetro está lá. Então fica aí no deserto. Tem dois ali que é diferente, são diferentes. Tem dois ali que são diferentes. Olha os olhos deles. Eles são determinados. Eles sabem qual é a minha vontade. E eles estão determinados a fazer a minha vontade. Eles são capazes de abrir mão de qualquer coisa na vida deles para fazer a minha. Meu irmão, porque o meu foi uma música, uma simples música, que eu achava que era o bicho da goiaba. Mas eu não sei qual é o seu. Só que Josué e Caleb, quando olhava, falava assim: Senhor, qual que é a tua vontade? Entendeu? Não importa qual é a minha, não importa o que eu gosto, o que importa é que eu sei que a minha vida vai ter sentido quando eu fizer a sua vontade. Mas será que nós encontramos essas igrejas hoje? Será que nós encontramos esse povo hoje? Será que nós encontramos essa geração hoje, que está disposta de verdade a abandonar um namoro errado, abandonar uma amizade errada, um círculo de amizade que não edifica? Ei, se eles quiserem, eles que saem do Egito com você. Se eles quiserem, eles que saiam do Egito com você. Fala para eles: tem uma terra ali do outro lado, manda leite e mel, quer vir comigo? Tem um reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo, quer vir comigo? Não quero, tchau. Estou chamando, estou convidando, estou anunciando. Não quer, a escolha é sua. Então há um povo, será que quer viver essa experiência de não apenas sair do Egito, mas de passar pelo deserto, ser purificado no deserto e possuir a terra, e possuir o reino, e possuir a herança que está preparada para os seus? Será que é um povo que vai fazer isso? Fique em pé em nome de Jesus, fique em pé. Enquanto você vai ficando em pé, eu sei que essa mensagem confronta, e como eu gosto de mensagem que confronta. Se eu fosse você, eu ficaria feliz demais, porque eu não gosto de ir no culto que a mensagem é morna, não mexe comigo, não fala comigo, não me confronta, não mexe. Eu não gosto, irmão. Não está falando, não é Deus falando, não. Eu gosto quando pega no meu calcanhar de Aquiles. Eu gosto daquela mensagem que fala assim: ó, toma vergonha na tua cara e muda. Olha só o que está dizendo o texto. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Vai dizer assim: então entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão. Ei, presta atenção: e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E reinarão sobre a terra. Sabe o que Deus quer fazer? Guarda a tua coroa para que ninguém tome. Guarde a tua coroa para que ninguém tome. Sabe o que Deus quer fazer? Colocar coroa e dizer assim: eu quero reinar através da minha igreja. Eu quero reinar através da minha igreja. Eu estou declarando aqui em nome de Jesus que essas coroas estão sendo postas. Eu estou declarando que os nossos jovens, eles vão reinar por Jesus e para Jesus, para colocar o trono de Jesus em todos os lugares dessa sociedade. Os nossos jovens vão sim se formar em medicina, vão sim se formar em direito, vão se tornar grandes empresários, vão sim entrar na política, vão sim entrar na arte, vai entrar sim na cultura, vão se tornar atores e atrizes, vão sim, mas vão chegar lá não para serem corrompidos, vão chegar lá para plantar um reino, vão chegar lá para dizer assim: ei, eu sei que há um lugar melhor, eu sei que há um Deus que é maior do que tudo que vocês conhecem, eu sei que há um reino que vocês podem viver comigo, é o reino de Deus. Não se trata de ideologia A, ideologia B ou C, se trata do reino de Deus sendo plantado aqui nesse planeta, o reino de Deus. Mas pastor, mas para mim é tão bom, pastor, ver os jovens fazendo isso, é tão bom. Mas e você que não é jovem? E você que não é jovem? Você vai esperar passar o tempo? Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa semana um pastor amigo meu faleceu. 50 anos de idade. Durante um bom tempo nós caminhamos juntos. Bom tempo. Fomos para Israel juntos.